Nós vamos falar um pouco mais sobre o processo de comprovação de eficácia de uma vacina, também dos resultados apresentados pelo Instituto Butantan a partir das pesquisas com a Coronavac em diversos países do mundo, inclusive aqui no Brasil. A nossa convidada é a Mariângela Simão, vice-diretora da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que mais uma vez nos atende. Mariângela, muito obrigado pela entrevista. Queria que a senhora dissesse para quem está conosco aqui no Novo Dia da CNN, este índice de 78% atingido pela Coronavac é um índice satisfatório? A apresentação do governo paulista deixou alguma brecha, alguma dúvida que precisa ser esclarecida para que a gente entenda melhor como esse indicador foi alcançado? Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa. Bom dia, ouvintes. Veja, é uma boa pergunta que você faz. Na verdade, o 78% é um índice aceitável de eficácia, né? A OMS estabeleceu o que a gente chama um perfil para o produto que seria aceitável, e esse perfil mínimo de eficácia é em torno de 70%. Então, 78% é um bom resultado. E eu sempre tenho falado, você tem vacinas hoje, por exemplo, a Pfizer e a Moderna, que tem uma maior eficácia, mas que são muito difíceis do ponto de logística de serem aplicadas, porque ela, principalmente a da Pfizer, ela requer essa rede de frio, a forma de conservação dela é super congelada, né? Menos 60, menos 70, menos 90 graus centígrados, o que faz difícil, extremamente difícil a logística para aplicação, até mesmo em países ricos. Então, nós precisamos de vacinas que sejam eficazes o suficiente e que possam ser aplicadas numa maior facilidade pelos sistemas de saúde. Então, é muito bem-vindo os dados que a gente ouviu do Butantan com relação à Sinovac. É importante, acho que o Renan estava colocando que a Sinovac vai pedir o registro no Ministério da Saúde. É importante dizer que a OMS está fazendo análise dessa vacina da Sinovac, como faz análise de outras vacinas, para emissão do que a gente chama da listagem emergencial que a OMS faz para facilitar as compras internacionais, né? E a Sinovac está bastante adiantada nos processos com a OMS. Nós temos uma equipe já está indo para a China amanhã para visitar inspecionar não só a Sinovac, mas também a Sinopharm, que é uma outra companhia chinesa que já apresentou todos os resultados para a OMS. O que a gente ainda está esperando para ver, porque a Sinovac ainda vai fornecer para a OMS os dados consolidados dos diferentes locais onde ela fez a pesquisa, né? Então, inicialmente, correto dizer que são dados diferentes agora. Você tem, por exemplo, os dados da Turquia, mas que é com um número muito pequeno de pacientes, né? O estudo feito no Brasil, o Instituto Butantan, é reconhecidamente internacionalmente como um instituto de pesquisa, um grande produtor de vacina imunobiológico, vocês sabem disso, é reconhecido pela excelência do seu trabalho. Então, os estudos, o tamanho da amostra do Brasil foi muito maior do que da Turquia. Então, espera-se que os resultados que o Butantan vai apresentar, que a Sinovac vai apresentar, eles são mais sólidos quanto maior for a amostra. Então, nesse ponto está muito bom. E acho que uma das coisas que foi mencionada, eu estava ouvindo a entrevista anteriormente, é a questão de evitar a doença ou evitar a transmissão, né? E eu queria ressaltar um ponto que é bastante importante, porque essa questão de evitar a doença não é só relacionada à Sinovac, né? Por exemplo, todos os dados que a gente tem até o momento da Pfizer, que já foi autorizada emergencialmente pela OMS, da Moderna, que acabou de ser autorizada pela agência europeia, eles são dados relacionados a evitar a doença grave. Certo? A gente ainda não tem condições de avaliar a capacidade dessas vacinas de evitar a transmissão da doença, né? Isso vai vir com o tempo. Então, é extremamente bem-vinda essa notícia da Sinovac. Globalmente, é super bem-vinda.
Doutora Mariângela, como a gente está vivendo no olho do furacão e acompanhando dia a dia, a gente acaba ficando até um pouco exigente, mesmo nós que somos leigos, quando a gente vê números de vacina. Então, a gente fica com a impressão de que tudo tem de ter 100%. E aí, quando vê alguma que não tem 90% ou que não tem 80%, pode ser que algumas pessoas fiquem com aquele sentimento de, puxa vida, será que essa não é tão boa? Será que essa não é tão eficaz? Então, eu gostaria de ouvi-la e até fazendo uma comparação com a própria vacina da gripe, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil, que não chega a essa porcentagem de eficácia. A vacina da gripe não é só no Brasil, né? Porque ela é desenvolvida globalmente e a eficácia dela, há alguns anos, ela chega a 30%, 40%. Né? Mas ainda assim, ela tem um peso quando você pensa do ponto de vista da saúde pública, né? Porque ela faz uma diferença. No caso das vacinas contra esse novo coronavírus, a OMS entende que tem que ter uma eficácia suficiente para ter um impacto na saúde pública. E os 78% é uma eficácia suficiente. E aí eu volto, Elisa, naquela questão que eu estava colocando anteriormente. É muito difícil mesmo que você tenha uma vacina que tem 95%, 98% de eficácia, se ela é difícil de aplicar logisticamente, você jamais vai ter uma cobertura muito grande dela, sabe? Então, é claro que a gente já tem vacinas desenvolvidas de muitos anos, como a vacina do sarampo, a vacina da hepatite B, mas essas vacinas já foram testadas anos e anos no mundo, né? No caso desse SARS-coronavírus, desse coronavírus novo, há um entendimento de que esse tipo de eficácia que foi demonstrado pela Sinovac é suficiente e é muito bem-vindo, como eu estava falando, porque operacionalmente essas vacinas que são de vírus inativado e a vacina da AstraZeneca, quando for autorizada também, a OMS também está fazendo a vacina da AstraZeneca, está fazendo análise da vacina da AstraZeneca, elas são vacinas que podem ser, que utilizam a rede normal, a rede de frio que a gente chama, né? Quer dizer, as geladeiras que tem no sistema de saúde, né? Que é uma geladeira normal. E isso facilita enormemente a aumentar a cobertura rapidamente. Além do que, quando você tiver um conjunto de vacinas, como o Brasil vai ter acesso, se a vacina da AstraZeneca for aprovada e se a vacina da Sinovac for aprovada pela Anvisa, e como eu estou falando, esses processos também estão sendo feitos globalmente pela OMS, você vai ter acesso a produtores que têm capacidade de produzir uma maior quantidade rapidamente. Né? Por exemplo, você vê hoje um gargalo enorme com relação à vacina da Pfizer pela limitada capacidade de produção. São 2 locais no mundo que estão produzindo e os contratos de compra foram feitos com os países ricos, basicamente, né? Então, é extremamente bem-vindo. E eu acho que mencionando de novo, né, o fato que o Brasil está com 2 polos de produção, um no Butantan, e outro na Fiocruz com a vacina da AstraZeneca, essas 2 vacinas sendo aprovadas para uso emergencial, a capacidade de produção é muito maior do que tem hoje nessas vacinas que estão com uma maior eficácia. Então, eu acho que é um motivo, e eu queria falar um pouco da sensação de pânico que tem novamente no mundo por conta das variantes. Né? Não tem ainda nenhuma... As análises que se tem é que as vacinas vão funcionar. Sabe? Acho que o público não pode ficar nervoso mais agora porque tem uma variante que tem uma maior transmissibilidade. Né? Essas vacinas, há todos os indicativos de que elas vão funcionar, que elas têm elementos para funcionar, para gerar imunidade, inclusive contra a variante. Então, eu acho que a gente começa 2021 numa perspectiva muito melhor do que a gente acabou 2020, né? Porque a gente tem mais candidatos de vacina que estão se tornando vacinas de fato e que vão poder ser utilizados pelos governos para vacinar suas populações. Então, eu queria deixar aí uma mensagem mais positiva,